Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos. Estamos aqui para compartilhar mais um texto da palavra do Senhor. E é sempre uma alegria enorme poder estar com vocês e apresentando aquilo que encontramos nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é o pão nosso de cada dia, alimento para a nossa alma. E é maravilhoso podermos nos alimentar todos os dias. E hoje nós queremos pensar um pouquinho no profeta Amós. O livro do profeta Amós, capítulo 4, versos 12 e 13. Vou ler para vocês. Portanto, assim te farei, ó Israel. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque ele é quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor dos exércitos é o seu nome. Que benção, né? Maravilhoso poder pensar num texto como esse. E aqui nós temos uma coisa, né? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. O que encontramos aqui? Uma advertência divina. Todos nós sabemos o que é uma advertência, né? É uma chamada à responsabilidade. E é exatamente isso que Deus está fazendo. Está nos chamando à responsabilidade. E ele tem várias formas de nos advertir. Uma delas é usando a palavra e outra usando circunstâncias da vida. Mas ele nos adverte o tempo todo. Vejam que antes de Amós ser um profeta de Deus, ele era boiadeiro e ele era plantador de sicômoros, uma espécie de figueira brava, né? Aqui para o Nordeste ele seria um vaqueiro. Então Deus o tirou do meio do rebanho, do meio da roça, e disse: Amós, vai e profetiza ao meu povo Israel. E ele foi e profetizou, né? Nós sabemos o cuidado que Deus sempre teve com o povo de Israel. Aliás, Israel sempre foi a menina dos olhos de Deus, e ainda o é. É um povo muito abençoado pelo Senhor. Então Deus sempre amou e sempre teve cuidado com esse povo, advertiu muitas vezes e também disciplinou muitas vezes, né? Todavia com amor, né? Mesmo o povo sendo rebelde, Deus o amava e fazia todo o possível para que reconhecesse os seus pecados e pudesse se voltar para ele. Então as maldades, os vícios, os pecados de Israel sempre entristeceram muito o Senhor. E como o filho rebelde é tristeza para os seus pais, também o povo de Israel causou muita tristeza a Deus, ao coração de Deus. Mas nem por isso ele deixou de amar. E ele sempre enviava profetas para trazer o povo, para levar uma palavra de exortação para o povo, né? E agora ele levantou Amós para levar uma mensagem de despertamento ao povo de Israel. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então eles precisavam, né, se preparar para o encontro com o Senhor. Então veja bem, essa exortação ela é dirigida para todos os homens de todos os tempos, homens e mulheres, crentes e incrédulos, né? Essa exortação é dirigida para todas as pessoas do mundo. Por quê? Porque o plano de Deus é um só. Independente do que as pessoas pensam, independente do que as pessoas creem, se creem em Deus, se não creem em Deus, nada disso faz diferença. O juízo de Deus é um só e é certo. Mesmo que as pessoas não estejam preocupadas com isso,
né? Mesmo que as pessoas não se importem com suas próprias vidas espirituais, mesmo que as pessoas não pensem no estado de suas almas, mesmo que estejam zombando da Bíblia, da igreja, da palavra de Deus, de quem prega o Evangelho, pode fazer o que quiserem, né? Mas aqui está uma advertência divina para todas as pessoas de todos os tempos. Por quê? Porque ninguém escapará de diante da face do Senhor. Ninguém poderá escapar do encontro final com Deus, né? Todos terão que encontrar-se com Ele. Por isso a advertência é uma advertência segura, né? E é uma advertência amorosa, porque Deus simplesmente poderia ter deixado para lá, não falado nada, e cada um se vire e depois preste contas da sua vida. Mas Ele ainda mandou o profeta para advertir as pessoas, né, dizendo: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então eu diria uma amorosa advertência. Vejam bem, inconscientemente todas as pessoas sabem que um dia terão que se encontrar com o Senhor. É por isso que o medo tem tomado conta de grande parte dos habitantes da terra. Muitas pessoas têm medo da morte, o que na verdade não é medo da morte, porque nós todos sabemos, estamos cansados de saber, que ninguém vai viver aqui nesse mundo para semente. Não conheço ninguém com 200 anos, né? Então ninguém vai ficar aqui para semente, todos vão morrer, todos nós sabemos que um dia vamos deixar esse mundo e vamos morrer, né? Então, na verdade, não é da morte que as pessoas têm medo. As pessoas têm medo do que vai acontecer após a morte. O que vem depois da morte, né? Muitas pessoas tentam disfarçar dizendo que morreu, acabou tudo, né? E a única coisa que conseguem ver é a sepultura, né? Aquela cova lá no cemitério, né? E 7 palmos de terra sobre o seu corpo. Mas, né, na verdade, as pessoas estão com muito medo e insegurança quanto ao que vai acontecer. E uma coisa é certa que vai acontecer: todas as pessoas terão que se encontrar com Deus. Todos. Todas as pessoas de todos os tempos terão que se encontrar com o Senhor, né? E o desafio da palavra de Deus é que todos estejam preparados para se encontrar com o Senhor, né? Todos estejam preparados. A Bíblia diz que todos nós aqui estamos andando ou no caminho estreito e apertado que conduz ao céu, ou no caminho largo e espaçoso que conduz ao inferno. Ninguém pode ficar em cima do muro, ou está de um lado, ou está do outro lado. Então as pessoas estão andando em direção à eternidade e todos terão que se encontrar com o Senhor. Esse é o grande desafio para todas as pessoas. Veja bem, se Cristo voltar e você estiver vivo, terá que se encontrar com Deus. Não é verdade? Se você morrer, vai ser ressuscitado e terá que se encontrar com Deus, né? O encontro com Deus é um encontro inevitável. Por isso, a ordem de Deus é oportuna. Por isso, essa advertência, ela é uma advertência amorosa, porque Deus está dizendo: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. E nós devemos atender esta exortação, né? Agora a pergunta é assim: mas por que temos que atender, ou devemos, ou deveríamos atender esta exortação? Por que precisamos nos preparar? E é exatamente isso que eu gostaria de pensar com todos vocês, né? Vamos pensar por quê? Por que nos preparar para o encontro com Deus? Então eu vou colocar aqui algumas coisas. Primeiro, há um Deus e nós somos responsáveis diante dele. O mundo não vive, né, não existiu aqui do nada, né? Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas. Não foi através de uma explosão que surgiu tudo isso, não, né? O mundo foi feito por Deus.
é obra das mãos de Deus, né? Então ninguém pode negar a existência de Deus. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, mas Deus não existe, Deus não existe. Mas me prove que Deus não existe. Até hoje, ninguém, olha bem, ninguém conseguiu provar que Deus não existe. Há suposições, né? Há pessoas que tentam dizer, mas não tem prova, né? Então, ninguém até hoje conseguiu provar que Deus não existe. Eu não conheço nenhuma pessoa no mundo, nada escrito que prove que Deus não existe. Tá certo? E algumas pessoas se levantaram assim dizendo, não, porque Deus não existe. E foram fulminados, destruídos por ele, né? Pessoas que zombaram de Deus tiveram problemas sérios, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará, né? Há pessoas que tiveram uma decepção terrível, só no fato de dizer, né, que Deus não existia. Por exemplo, aquele engenheiro que construiu o Titanic, aquele grande navio, quando perguntaram a ele se o navio era seguro, ele disse claramente, este navio é muito seguro, nem Deus afunda ele. E o navio afundou na primeira viagem. Teve um presidente aqui no Brasil que foi eleito, e depois da eleição, numa entrevista, ele disse, nem Deus me impede de subir a rampa do Planalto. E ele ficou doente e morreu e não subiu a rampa do Planalto. De Deus não se zomba, né? E então, pessoas que tentaram se levantar contra Deus, morreram confessando a existência do Todo-Poderoso. Então, negar a existência de Deus é tentar negar a própria existência. E é impossível você dizer para você que você não existe, né? Então, dizer para você que você não existe é a mesma coisa de dizer que Deus não existe. Impossível, né? A Bíblia declara que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Mas o ateu, o materialista, acha que tudo veio da matéria, tudo apareceu simplesmente, né? E contam aí com milhares de adeptos. Eles dizem assim que o sol, a lua, as estrelas, vegetação, os animais, tudo surgiu do nada. E tem gente que acredita nisso, né? Mas se eu dissesse assim, tá vendo essa lâmpada? A lâmpada surgiu do nada. Você não acredita, não acredita mesmo. Você sabe que Thomas Edison fez muitas experiências no seu laboratório para chegar à lâmpada. Então ele descobriu a lâmpada. E aí vem a lâmpada, né, incandescente, fluorescente, mercúrio, LED, né? Aí houve uma evolução. Mas Thomas Edison é o inventor da lâmpada. Então, cada coisa que existe nesse mundo, alguém fez, né? Televisão, alguém fez? Fez. Televisão não surgiu do nada. A geladeira surgiu do nada? Não, alguém fez a geladeira. Então, todas as coisas que existem nesse mundo foram feitas por alguém. O ser humano surgiu do nada, né? Nós éramos macacos e agora somos seres humanos, né? Isso não entra na cabeça de alguém que pensa, né? Que nós sabemos que realmente tanto o macaco foi feito por Deus, quanto o ser humano foi feito e criado por Deus, ok? Então, a gente não pode ficar acreditando em qualquer coisa. Existe a teoria da evolução, né? Mas teoria é teoria. Teoria não é fato comprovado. Nenhuma teoria é fato comprovado. Quando ela passa a ser um fato comprovado, ela deixa de ser teoria, né? Então o mundo existe e também existe o Criador do mundo, o Deus que fez os céus e a terra. Então há um Deus, né, que fez todas as coisas. O teólogo Langston, ele define Deus dizendo assim, Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo.
né? Salomão, em Provérbios 15:3, ele diz: os olhos de Deus estão por toda parte, contemplando os maus e os bons. Por quê? Porque Deus é onisciente, mas ele também é onipresente. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, além de ser onipotente, né? Então Deus tem todo o poder, Deus sabe todas as coisas, né, de todos, e também está presente em todo lugar. Que bênção, né? Então vejam bem, há um único Deus e nós somos responsáveis diante dele. Paulo, falando aos Romanos, capítulo 13, verso 12, ele diz: de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então nós somos responsáveis pelos nossos atos diante de Deus. Somos responsáveis por nossas palavras, procedimentos, nossa posição diante de Jesus, se cremos ou não, se aceitamos ou não o sacrifício de Cristo, nós somos responsáveis por isso. Um dia teremos que prestar contas de toda a nossa vida diante do nosso Deus Criador. Nós temos responsabilidade por todas as nossas atitudes, todo o nosso comportamento. Temos responsabilidade por todas as decisões que tomamos aqui neste mundo, porque fomos feitos pessoas inteligentes, com capacidade de saber o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Deus nos deu capacidade, então somos responsáveis diante dele. Segunda coisa que eu gostaria de pensar com vocês é que um dia nós teremos que nos encontrar com ele, porque a vida aqui é passageira, né? E nós estamos indo em direção à eternidade e teremos que nos encontrar com ele. E é prudente estar preparado. Foi isso que o profeta disse: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. O nosso encontro com Deus é inevitável. Ele está marcado desde o dia em que nós nascemos. Cada minuto, cada hora que passa, estamos nos aproximando desse encontro com Deus, né? Estamos caminhando em direção ao encontro com Deus. Se eu estou vivendo de acordo com as suas leis, não preciso temer absolutamente nada. Tem um ditado que diz que quem não deve, não teme. E é verdade, quem não deve, não teme. Agora, se eu não estou andando de acordo com o que Deus está dizendo, pedindo, então eu preciso de fato temer. A Bíblia declara que todos nós morreremos fisicamente. Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Todos somos pecadores, né? Por isso todos morreremos. O preço, salário é preço, né? Então o preço do pecado é a morte. Né? Salário é aquilo que nós ganhamos por um serviço que fazemos. Então a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Paulo também diz que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte também passou por todos os homens, por isso todos pecaram. E agora o salário do pecado é a morte. Né? Então nós temos aqui a morte física, que é quando encerra toda a nossa atividade física aqui nesse mundo, mas também tem morte espiritual, que é a morte da alma, e tem a morte eterna. Né? Então a Bíblia fala disto. Né? Então há uma morte pior do que a morte física. As pessoas às vezes temem a morte física, porque a palavra morte significa separação. Então morte física é separação daquele ente querido da sua família, ente querido da família. Né? E então, pior do que a morte física é a morte espiritual, porque estar espiritualmente morto é estar separado de Deus. Né? Está separado de Deus. A Bíblia diz: estáis mortos por causa dos vossos delitos e pecados.
né? Mas pior do que a morte espiritual, né? Porque enquanto estamos aqui nesse mundo, né, por causa do pecado estamos mortos espiritualmente, mas ainda temos chance de vida. Por isso Jesus veio ao mundo e disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Que vida é essa? Vida espiritual. O apóstolo João disse: quem tem Jesus tem a vida, mas quem não tem Jesus não verá a vida. Que vida é essa? Vida espiritual, né? Então, enquanto temos tempo aqui nesse mundo, ainda que muita gente morta espiritualmente, poderão ter a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, crendo em Jesus, poderão ter vida espiritual. Mas, morrendo sem Jesus, estarão mortos espiritualmente, né? E aí é morte eterna. A Bíblia fala de morte eterna. O que é a morte eterna? Estar eternamente separado de Deus. Isso é a pior coisa que acontece na vida, que pode acontecer na vida de um ser humano. Estar eternamente separado de Deus. Porque depois da morte vem o juízo. Depois que uma pessoa morreu, o estado da alma dela não muda mais. Enquanto eu estou vivo, eu posso crer em Jesus e ter vida, e eu terei então a vida eterna. Mas se eu, durante a minha vida, não quis crer em Jesus e obedecê-lo, então eu morro e estarei eternamente separado do Senhor. Não adianta vela, não adianta reza, isso é história, né? Isso não está escrito na Bíblia, isso é invenção humana, né? Tentar tapar o sol com a peneira. Na verdade, morreu sem Cristo estará eternamente morto. Então a morte eterna é a pior coisa que existe para uma pessoa. Acabou-se. Ponto final, né? Então é sofrimento eterno. Por isso a Bíblia nos chama, nos exorta, né, para virmos para Deus, para crer em Jesus como nosso Salvador, né? Então a pessoa que sem Jesus vive nesse mundo está espiritualmente morto. E quando passar para a eternidade, estará eternamente morto. Essa é a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa. Viver eternamente separado de Deus. Quer dizer, não há chance, não haverá oportunidade depois da morte. Aí a necessidade de preparo. Preparo para nos encontrar com Deus. Por isso o profeta foi enviado pelo próprio Deus, dizendo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então a necessidade de preparo, né? Então nós vemos aí na própria palavra de Deus, aquele homem que eu falei, né? O homem rico que tinha uma fazenda muito grande, que produziu muito, né? E que estava assim muito preocupado em viver para sempre aqui nesse mundo, e que colheu aqueles produtos naquele ano abençoado, né? Encheu os celeiros, depois sentou lá na sua sala e disse: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, folga e regala-te. E Deus então lhe disse: louco, esta noite você vai morrer. E o que você tem preparado até aqui, para quem será? Né? E ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Aquele homem tinha se preparado para viver para sempre aqui. Alimento para viver muitos anos. Mas não tinha se preparado para se encontrar com Deus. E Deus o chamou de louco. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Porque após a morte vem o juízo. E a Bíblia diz que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, né? Então os crentes para receberem o galardão na primeira ressurreição, né? E os perdidos vão ter que comparecer para receberem a justa sentença da escolha que fizeram de viver uma vida longe de Deus, desobedientes à sua palavra.
Então ninguém escapará do juízo do Senhor. E é interessante porque hoje Jesus é o nosso advogado. Maravilhoso. O advogado defende o cliente. Hoje é o nosso advogado, hoje ele nos defende diante do Pai. Mas naquele dia, o dia do juízo, Jesus terá sido promovido a juiz. Então ele será o juiz. Então hoje ele pode nos apresentar diante do Pai, nos defende, intercede por nós. Mas naquele dia ele fará o julgamento, dará a justa sentença, condenado ou absolvido. E a Bíblia diz o seguinte: então ele dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entrai no gozo do meu Senhor. E dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então veja bem, quem vive com Jesus e para Jesus neste mundo, aqui, estará seguro na eternidade. Mas quem o rejeita durante esta vida, é justo que seja rejeitado na eternidade. Está você preparado para encontrar-se com Deus? Esse é o grande desafio, Você está preparado? Qual tem sido a tendência humana? E aí eu quero terminar com isso. A tendência humana sempre foi fugir de Deus. É sabido que o pecador não suporta a face de Deus, pois o pecado sempre gera medo. E o medo é um dos grandes problemas da sociedade hoje. Muitas pessoas estão trancadas em casa com medo, porque o pecado gera medo. Veja que Adão e Eva, enquanto obedientes ao Senhor, tinham prazer de conversar com o Senhor. Mas logo que pecaram, eles moravam no paraíso, tinham prazer de estar na presença de Deus, mas logo depois do pecado, o que aconteceu? Olha o que diz o texto: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E então Deus perguntou: Adão, onde estás? Porventura comeste do fruto da árvore que eu havia dito para não comer? E ele então diz: a mulher que tu me deste comeu e me deu, eu comi. E agora estavam com medo, porque o pecado gera medo. Então um grande contraste entre a santidade de Deus, e o pecado do homem. Há um grande contraste entre a santidade de Deus e o pecado do homem. Por isso o pecador vive fugindo de Deus. As pessoas fogem de Deus, continuam fugindo de Deus. O profeta Isaías, quando viu Deus assentado no alto e sublime trono, ele teve a sensação de alguém que ia morrer. Ele disse: ai de mim, que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quem sabe você tem fugido de Deus ou está tentando fugir de Deus. Você terá que encontrar-se com Ele. A Bíblia diz: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Viver aqui neste mundo fugindo não é sábio, porque ninguém vai conseguir se esconder do Senhor. É natural para uma pessoa que não obedece a Deus viver com medo. Mas até quando vai viver com esse medo? Então é necessário acertar a vida. É preciso crer em Jesus como único Salvador e segui-lo como Senhor da sua vida. E o medo vai acabar. Hoje, grande multidão de pessoas se esconde. Não atrás de árvores, como no caso de Adão e Eva, mas se esconde em uma religião. Tem muita gente dentro de uma religião que não tem nenhuma certeza quanto à eternidade. Apenas usa a religião como um esconderijo, como se estivesse escondendo de alguma coisa. Mas não tem nenhuma certeza quanto à vida eterna. Então aí na religião, boas obras,
Não, mas eu faço boas obras, eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei, né? Então se escondem atrás de boas obras, de caridade, né? Se escondem atrás da justiça própria, mas a Bíblia apresenta muito diferente as coisas, né? Então são meios que as pessoas estão usando para tentar se justificar diante de Deus. Você crê em Jesus como seu Salvador? Você segue Jesus como Senhor? A resposta: eu tenho uma religião. O outro diz: não, eu faço caridade. O outro diz: não, mas eu nunca matei, nunca roubei. Nada disso vai justificar ninguém diante do Senhor. Não justifica, né? Então, ser bom, ser religioso, isso faz parte da vida, mas não é isso que salva uma pessoa, né? A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, 21 a 23, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, quer dizer, nem todo que diz que crê em mim entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, que dia? Dia do juízo. Mas, Senhor, nós não fizemos maravilhas em teu nome, né? Não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos milagres em teu nome. E Jesus então diz: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é isso. A gente precisa entender a palavra do Senhor. Não é por ser um religioso, por dizer que crê em Deus, que as coisas estão resolvidas. Você precisa ter convicção de que aceitou a proposta de se preparar para o encontro com Deus. E a proposta está em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo, deu a sua vida por nós. Fora do sangue de Jesus não há salvação. Mas existem muitas tentativas para fugir de Deus. Mas fugir para onde? Aí eu quero compartilhar com você a experiência do salmista, Salmo 139, de 7 a 12. O que o salmista também pensava assim, né? Para onde fugirei do teu espírito? Né? Então, olha o que diz o texto. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem mesmo as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, porque as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então o salmista fez a pergunta e respondeu, né? Como fugir de Deus? Não tem como fugir de Deus. Não tem como fugir do Senhor, né? De forma alguma. Se eu subir ao céu, Deus está lá. Se eu descer na profundeza da terra, Deus está lá, né? Se eu tomar as asas da alva e for para o outro lado do oceano, Deus ali está. A mão do Senhor me guiará, né? Se disser, as trevas vão me encobrir, a noite, né, será a luz. Então a noite será a luz à roda de mim. Nem mesmo as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, porque para o Senhor as trevas e a luz são a mesma coisa. Então, em outras palavras, não tem como fugir do Senhor. Portanto, está aqui um desafio. Portanto, pare de fugir. Vem para Jesus. Então, os teus pecados serão mostrados e você vai confessá-los a Jesus, pedir perdão e será redimido pelo sangue do Cordeiro. E eu gosto muito de Romanos 8:1, que diz, para aqueles que confessam os seus pecados e creem em Jesus, Paulo diz em Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma. Não há condenação para aqueles que creem em Jesus e obedecem a Jesus e seguem a Jesus aqui nesta vida. Se não há condenação, não precisamos ter medo. Será bom estar diante do meu Pai, para receber a recompensa.
Então aquele que não pode dizer como Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, esse continua andando em trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos e vive uma vida sem sentido. Por isso, a advertência divina desse texto é importante. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, meu amigo, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Fugir dele é um esforço inútil, porque ele é onipresente, né? Então você precisa parar de fugir e resolver o seu problema espiritual. Esse é o grande desafio para todos nós, né? Um dia o encontro será inevitável, né? O preço dos nossos pecados já foram pagos. Precisamos colocá-los sob Jesus, crendo em Jesus, no sacrifício de Cristo e obedecer a sua palavra. Então, não teremos mais nenhum problema em nossa vida. Então veja que todos nós somos devedores a Deus, mas centenas e milhares de pessoas estão fugindo dele, fugindo do dia de prestação de contas. Mas Jesus já pagou o preço, né? Pagou completamente a minha e a sua dívida, não com prata e nem com ouro, mas ele pagou com o seu precioso sangue. Então pare de fugir, pare de se esconder, né? Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus, porque esse encontro com Deus será inevitável. Ninguém conseguirá fugir. Aceite agora a oferta de Deus, né? Aceite agora Jesus Cristo, né? Crendo nele como seu Salvador e seu Senhor, porque Jesus é o único caminho que conduz ao céu. Ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Então creia em Jesus, né, e obedeça a Jesus, e você estará preparado para encontrar-se com Deus. Que bênção! Que Deus abençoe a sua vida e o ajude a estar preparado. Nada melhor do que estar preparado para encontrar-se com Deus aqui neste mundo.